Eu conheci uma buchinha que andava por aqui e ela é muito boa, boa de coração. Só não era boa em fazer poção. Aqui caiu. Eu vi a música como a solução, como um recurso fundamental para ele. A gente tinha criança que nem pegava no lápis e hoje já conseguem identificar a letra B e conseguem escrever a família silábica do B, escrever o próprio nome. Então é um avanço muito grande. Olá! Agora que você já conhece como o Projeto Office se desenvolve nas escolas, hoje a TV Lepet mostrará os projetos de aprendizagem que são desenvolvidos nas etapas finais e tem como perspectiva metodológica a ruptura com as práticas pedagógicas tradicionais. Os projetos de aprendizagem são desenvolvidos a partir de formações que são construídas de acordo com o contexto escolar e buscam processos de intervenção pedagógica. A ruptura com as práticas pedagógicas tradicionais baseia-se no ensino para a compreensão, um ato cognitivo, experiencial, relacional, investigativo e dialógico. O projeto Offices, Oficinas de Formação em Serviço, que é um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade do Estado do Amazonas, ele tem como locus de formação a escola. Então, a escola é o nosso ponto de partida e de chegada. E isso se dá a partir de alguns princípios que para nós é fundamental. O primeiro é reconhecer a escola a partir de suas culturas, de seus currículos, de seus sujeitos. O segundo é garantir à escola, a narrativa, o protagonismo do seu processo formativo. Como a gente tem a escola como locus do processo formativo, o que aconteceu nesse processo de 2 anos? O que foi pautado pela escola? Quais foram os desejos, as intencionalidades que decidiram o rumo do processo formativo lá? Então, assim, muitas questões começaram a surgir e que vão afetar diretamente o processo que a gente chama de desenvolvimento dos projetos de aprendizagem. Então, se tem um diagnóstico da escola que a gente constrói junto com os professores, compreender a realidade da escola a partir de seus problemas e trazer esses problemas como forma de reflexão, como forma de crítica, como forma de estudo. Todo o processo formativo dos professores se deu a partir do diálogo, das escolhas temáticas, do currículo de formação daquela escola até a sala de aula. Como é que isso vai chegar até a sala de aula? Esse é o nosso grande desafio, fazer uma formação que chegue na sala de aula. Os projetos são desenvolvidos a partir de metodologias voltadas para a elaboração de tecnologias educacionais direcionadas para a formação dos professores e para as práticas curriculares de ensino-aprendizagem. Esses projetos de formação constituem-se a partir de uma metodologia de trabalho desenvolvida de forma participativa e colaborativa, na qual os professores participam diretamente do processo de construção de conhecimento. Nesse sentido, os professores atuam como formadores, colaborando com a formação e se autoformando ao mesmo tempo. A temática se deu por conta da dicção dos alunos, porque cada um tem uma especificidade. E diante disso, os pais começaram a me procurar falando sobre o que eles estavam agora buscando para os seus filhos, porque eles perceberam que eles estavam tendo a vontade de falar, o desejo, coisa que eles não tinham. Então, todos eles fazem acompanhamento com fonoaudiólogo. E quando eu perguntava assim, e quais são os exercícios que elas estão passando para eles? Quando elas me traziam, e eu percebia que aquilo poderia ser ajudado em salas de aula. Eu poderia reforçar diante daquilo que ela passava em sala de aula. E para melhor entendimento de tudo aquilo que eu estava propondo a eles, eu vi a música como a solução, como um recurso
fundamental para eles. Porque quando nós cantávamos nas acolhidas, quando chegava na sala de aula, eles reproduziam. Gente, eles cantam. Está saindo do jeito deles, mas eles estão tendo vontade de aprender. Foi então que surgiu, conversando também com o professor, que é o nosso orientador, Alberto Noronha, ele colocou fundamentalmente a situação de que a música seria um passo a mais do que já teria sido alcançado em sala de aula. Através da pesquisa elaborada por nós, a gente conseguiu detectar realmente que, além da alfabetização e letramento, faltava um pouco de arte, um pouco de lúdico. Então a gente percebeu isso, era visível. Por que a gente viu isso? Porque a gente passou praticamente 40 dias na escola e a gente via reuniões, a gente via atividades no pátio, a gente via, mas não tinha arte. A gente não via o lúdico ali e também na sala de aula. Então nós colocamos isso para eles, né? E em um momento eles disseram, realmente falta isso. Após a formação do projeto formativo, né, se constituiu, né, se elaborou um projeto de aprendizagem. Então foi uma grande satisfação, porque todas as professoras, após terem feito o projeto formativo, levaram para a sala de aula o quê? O lúdico e a arte. Então cada uma diz assim, poxa, eu poderia trabalhar o teatro, eu poderia trabalhar o fantoche, eu poderia trabalhar a pintura, poderia trabalhar a arte na música, a arte nos instrumentos musicais. Então isso aí foi magnífico. Eu vi a progressão dela na parte da fala, né? Que ela se desenvolveu mais um pouco, entendeu? Que ela fala um pouco fechada assim pra gente, mas depois desse projeto eu vi que ela desenvolveu mais. Ela cantava, entendeu? Inclusive até gravei um vídeo, mostrei pra professora. E quando a musiquinha que elas treinavam aqui, eu baixei para me treinar com ela, eu vinha cantando no carro. Então isso para mim, assim, quando eu vi ela cantando dessa forma, eu chorei, né, de emoção. Fiquei emocionada. Então, nós partimos da realidade da escola, da realidade dos professores, vieram as formações, as disciplinas ministradas, a interação formador-professores, formador-escola, professores entre si. E tudo isso, na verdade, se culminou com o projeto de aprendizagem. Quando nós chegamos na elaboração do projeto de formação, isso foi retomado e os professores elaboraram seu projeto de formação a partir das suas necessidades, contemplando essa questão da necessidade de melhor formação, de se aperfeiçoarem com relação às estratégias de alfabetização, aos métodos de alfabetização. Aí a gente vem para o projeto de aprendizagem, onde esse conhecimento todo, essa formação toda vai, e a palavra que me veio agora é uma palavra que se utiliza às vezes com relação a Rio, né? Isso desemboca na escola. Eu vou usar o termo porque eu acho que é bem apropriado. Então, se a gente olhar esse caudal, né, que vinha, e agora na sala de aula é o momento disso tomar corpo, disso se misturar e de se mostrar na sala de aula. Trabalhar com projetos de aprendizagem é muito mais, vai além de trabalhar a leitura e escrita, ou trabalhar o cálculo, no caso dos projetos que se voltaram para as questões matemáticas. É trabalhar o ser, é trabalhar a criança na sua essência. Então, os nossos alunos são 11, né, uma turma de classe especial, e nós ainda nós temos apenas 2 alunos que estão em processo de alfabetização. A maioria deles não conheciam nem mesmo as vogais, ainda vez ou outra trocam as vogais. Então, como nós já havíamos estudado por um bom tempo as vogais, a gente resolveu avançar. Então, nós iríamos estudar agora a letra B.
e tudo que fosse relacionado a B, mas envolvendo o lúdico, a psicomotricidade, e assim a gente fez no projeto. Desde a primeira disciplina, a gente passou a procurar os objetivos de cada jogo, que tipo de jogo a gente poderia trabalhar de acordo com a necessidade de cada um deles, né? Então, cada disciplina nos instigava a querer cada vez mais melhorar o nosso trabalho. E uma disciplina que, sem dúvida, para mim foi muito marcante foi a de psicomotricidade, né? No qual a professora Maria Cleide nos ensinou até como a criança pegar no lápis, a importância da postura da criança na cadeira, né? A importância do pular corda, né? Então, atividades simples que a gente já fazia em sala de aula, mas não sabia o quanto aquilo influenciava no aprendizado da criança. Foram 3 semanas com temáticas diferentes. A primeira semana nós fizemos tudo envolvendo bambolê, né? A segunda foi com bola e agora nós fechamos a semana com balão. Então, toda atividade era relacionada a essa temática e sempre instigando eles a identificar, né? A conhecer tudo que vinha da letra B. E assim foi maravilhoso, a gente teve experiências emocionais muito fortes dentro do projeto, porque a gente já tem 4 alunos que já estão conosco há mais de 2 anos na escola e ainda só tinham caratujas, não escreviam, né? E tem cerca de 3 dias, 4 deles começaram a escrever. Então, para a gente foi uma alegria muito grande, era como se visse o filho andar. Eu saí correndo, falei para a gestora, comentei com a nossa formadora, porque é um avanço muito grande. E alguns deles já identificam a letra B, né? Hoje a gente fechou o projeto com essa festa do B. E é uma alegria muito grande, o que para a maioria das pessoas é muito simples, escrever, pegar um lápis. A gente tinha criança que nem pegava no lápis. E hoje já conseguem identificar a letra B e conseguem escrever a família silábica do B, escrever o próprio nome. Então é um avanço muito grande, entendeu? Então assim, a gente vê que a pós-graduação para a gente foi uma conquista, né? O projeto fecha com chave de ouro essa pós-graduação, porque tudo que a gente aprendeu faz sentido, né? E me prova que aprender brincando é muito mais gostoso e mais fácil. Esse projeto que ela está estudando, eu estou achando muito bom por causa que ela não sabia de nada, né? E hoje em dia ela está aprendendo, ela não sabia escrever, só fazia bolinha. E agora ela já sabe tirar do quadro, já sabe fazer continha, escreve o nome dela, né? E eu estou achando ótimo esse projeto por causa que eu pensei que minha filha não ia saber fazer nada. Esses projetos de formação devem gerar novos conteúdos e produtos materializados em forma de portfólios, cartilhas de saberes e artigos, construído em coautoria entre professores e alunos. A escolha do meu tema teve muito a ver com uma aula que eu tive sobre letramento. Nós fizemos no projeto das Office, primeiro uma escuta sensível. Mas antes disso também, a gente já tinha feito vários tipos de atividade que era voltado para isso. E eu vi que na sala que eu ia ficar com o projeto, eles tinham dificuldade de aprender a ler. A educação física é uma ferramenta que a professora usava para eles poderem fazer atividade para casa e para eles poderem ficar quietos e fazer atividade na sala de aula. Eu disse, mas meu Deus do céu, então assim, João, tu não vai para a educação física porque tu não fez a tua tarefa, porque tu não conseguiu fazer isso, porque não sei. O João vai ficar, professora, eu ficava assim, poxa, eu estou tirando o direito do João de ele ir para a educação física. Daí que surgiu também o projeto, a educação física como uma ferramenta alfabetizadora. Porque o João, ele não se concentra na sala de aula, mas na quadra ele se concentra. Então, assim, essas crianças passaram a ir para a educação física e fazer o que ela queria que fizesse na sala de aula. Então, juntar as palavras, tudo muito lúdico e criado por eles. Então, partimos da realidade do contexto escolar, das dificuldades dos professores,
né? E eles passaram a olhar para si, eles passaram a se enxergar. Então, partindo daí, desse princípio, que eles viam a necessidade de aprender, o trabalho fica mais fácil, tanto para o formador, que no caso eu sou a formadora desta escola, e para os professores que ali atuam. Por quê? Porque eu vou estar falando da realidade deles. E aí, para eles construírem os projetos de aprendizagem, foi muito interessante, porque já haviam passado pela experiência de realizar o projeto formativo, né? Em cima das dificuldades deles, agora eles tinham que entender que os alunos também iriam dizer de que maneira que iriam aprender. E quais seriam essas maneiras e como seriam essas maneiras. Isso foi inovador, porque nunca eles tinham pensado nessa possibilidade de fazer uma escuta sensível com essas crianças e eles dizerem o que queriam aprender e como queriam aprender. Para mim foi gratificante estar ali e conseguir, com esse grupo, escrever 16 projetos de aprendizagem, né? 19 artigos finalizados. Foi desafiador, para mim foi desafiador. Os saberes disciplinares tornam-se mediadores da compreensão dos problemas sociais e deixam de ser o início e o fim do ensino e da aprendizagem para se tornarem âncora de compreensão, interpretação, reconstrução e representação de novos conhecimentos. E aí, gostou desse episódio? Se você ainda não assistiu o nosso último episódio, clique aqui para saber mais sobre os projetos do LEPET. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Até mais!